Olá, boa noite a todos. Meu nome é Leandro Piazon e é uma alegria, uma satisfação mais uma vez poder falar aqui por esse canal. E antes de darmos início ao nosso trabalho, a fala de hoje, vamos começar com a nossa costumeira prece. Graças lhe somos, Senhor Jesus, pela oportunidade de serviço que nos é oferecida, que durante essa fala, aqueles que nos ouvem possam se sintonizar contigo. Ser conosco, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre Allan Kardec, uma tarefa um tanto quanto difícil, né, de falar de todo o trabalho de Allan Kardec em apenas 15, 20 minutos, mas eu pensei numa proposta que é apresentar 3 trabalhos que são acessíveis para o público, são mais atuais, onde o leitor curioso poderá aprofundar sobre as questões que envolvem o que nós chamamos o codificador, o organizador da doutrina dos espíritos. E Kardec, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, ele foi registrado na certidão de nascimento dele como Denizar Hippolyte Léon Rivaio, né? Na certidão de batismo, né? Hippolyte Léon Denizar Rivaio, e é o nome que acaba acompanhando ele nas suas publicações, nos seus livros. Kardec, ele era filho de um jurista, de um juiz na época, e ele nasceu num momento muito tumultuado politicamente na França. Ele vai pegar aí uma série de, não só na França, mas na Europa, né, no início aí do século XIX, então ele nasce no início do XIX, então ainda há muito de toda aquela atmosfera pós-revolução, Revolução Francesa, pós-Napoleão, e as disputas do governo francês ainda são muito acirradas. O pai do Kardec sofre com essas disputas, tem questões de perseguição, etc. e tal, mas não dá para a gente esmiuçar em detalhes a questão do pai do Kardec, mas é para mostrar um contexto que envolveu a família do Kardec. Ele, com 10 anos, ele vai para estudar em Yverdon sobre os cuidados de Pestalozzi, na Suíça, e essa experiência educacional com Pestalozzi em Yverdon, né, um castelo, é muito curioso porque se vocês forem pegar a história desse sistema educacional, as crianças, entre aspas, ficavam soltas, as portas do castelo, da casa, do local eram abertas e você tinha total autonomia para ir na sua sala de aula, fazer as atividades. Se você quisesse pegar e sair para a rua e ir embora do castelo, você poderia. O Pestalozzi não ficava, olha, agora começa a aula, agora começa o estudo, agora termina. Não era assim. E além de outras questões de cunho filosófico, pedagógico, do qual professava Pestalozzi, tiveram forte influência na formação do Hippolyte, nosso futuro Kardec. Passam-se os anos, ele volta para a França, ele vai trabalhar com educação, e o Kardec ele vai publicar uma série de livros didáticos, de manuais didáticos voltados aí para algumas áreas da ciência, na parte de aritmética, geometria e outras disciplinas. Ele vai
posteriormente trabalhar com tradução. O Kardec ele é um erudito, ele está envolvido com as principais academias de ciência da sua época. Ele tem uma presença no meio educacional francês do seu período. E essa questão dele participar das academias de ciência é uma característica dos intelectuais do seu momento. Então vocês vão poder verificar, eu vou passar depois, aqui na descrição do vídeo, indicar alguns sites, são sites em francês, mas que você vai conseguir visualizar com tranquilidade livros em facsímile, né, digitalizados do Kardec, nessa questão, envolvendo a questão educacional, né, sem relação com o espiritismo. E vocês vão observar o seguinte, ele diz assim: Allan Kardec, membro da sociedade e tal, membro de várias sociedades científicas. Ou seja, além de dele fazer questão de citar que ele é um discípulo de Pestalozzi, ele vai frisar membro de várias sociedades científicas, ou seja, mostrando que ele é uma pessoa que estava atualizada com o que havia de mais promissor em ciência do seu momento. Então ele estava ativo nas discussões que vicejavam naquele momento. E isso também, hoje, nós podemos dizer o seguinte: o Kardec, eu vou dar um salto agora, toda pessoa pública, todo intelectual, um artista, um pensador, um político, um religioso que tenha ampla projeção, dificilmente ele vai escapar de análises, né, do escrutínio popular, do escrutínio do acadêmico, que é o que o Kardec passa hoje. Há várias questões a esse respeito, a gente vai chegar lá. Então, num determinado momento, né, nesse meio, o Kardec ele vai ter o contato com algumas experiências de cunho, de caráter sobrenatural, digamos assim. Ele é uma pessoa, um critério muito racional, é característica da época, desse século XIX. Ele não se satisfaz em ver apenas esses fenômenos e curtir com eles. Ele vai em busca de procurar entender as razões, as origens desses fenômenos. Aí tem uma frase que é muito comentada no meio espírita, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E é em cima disso que ele vai começar a desenvolver o seu trabalho na pesquisa do espiritismo. É importante registrar que Kardec, a todo momento, ele vai sempre defender que o espiritismo, e ele vai cunhar essa palavra espiritismo, é uma nova ciência, um novo momento. Mas isso é uma característica dos intelectuais, dos pensadores, de várias pessoas do seu momento. Todo mundo que iria pesquisar um assunto ou outro sempre vai falar: isso é uma nova ciência, eu estou colocando em condições científicas. Então nós vamos encontrar vários críticos do Kardec, que falam: olha, mas o espiritismo não é ciência, ou isso hoje não é mais, a ciência já refutou esse ou aquele pensamento ou aquela questão, né? Não só para outros nomes, o Kardec também vai passando por essa peneira aí em alguns temas. Acho que é importante que se registre isso. Das biografias que foram feitas sobre Kardec, né, após ele descobrir vamos chamar assim, descobrir o espiritismo para ele, né, e o trabalho que ele vai fazendo de pesquisa, de comunicação com grupos espíritas pelo mundo,
todo o esforço que ele fez, né, em publicar com o seu pseudônimo Allan Kardec, né, o Hippolyte, o trabalho que ele desenvolveu na Sociedade Espírita de Paris, ao lado de pessoas importantes da época, gente muito séria, gente muito preocupada aí com a verdade, em esclarecer aí uma série de questões, né, não só de caráter filosófico, moral, mas científico de modo geral. É importante se registrar aqui a imensa e intensa participação que teve a sua esposa, né, a Amélie Boudet, com a qual Kardec se casou. Eles não tiveram filhos, eles não têm herdeiros, e o trabalho da Amélie vai ser muito esmiuçado num vídeo futuro. Acho importantíssimo, né? A gente fala muito do Kardec, mas a gente se esquece da atuação da Amélie Boudet e de outras mulheres que cercavam ali a Sociedade Espírita de Paris e que tiveram aí uma participação importante. Eu estou aqui cercado de 3 obras e eu gostaria de estar falando delas para vocês. Nós temos uma biografia do Henri Sauce, que é uma biografia clássica, né? Vocês podem conseguir essa biografia. Eu nem sei se ela está disponível em PDF no site da Federação Espírita Brasileira, mas não é difícil de consegui-la em algum sebo. Algumas edições da Revista Espírita, publicações da Revista Espírita, obras básicas por outras editoras, trazem alguma biografia do Kardec muito curtinha, 4, 5 páginas. Mas nós temos aqui 3 trabalhos que eu acho que vale a pena vocês terem na sua casa espírita, terem na sua biblioteca de casa, porque são trabalhos bonitos, são bem feitos. Eu tenho aqui um trabalho do Marcel Souto Maior, muito reconhecido, né? O autor ele escreveu os livros As Vidas de Chico Xavier e outras obras. Kardec, a biografia, pela editora Record. Muito bom. Não é um trabalho de historiador, é um trabalho de um jornalista, mas é um livro que, para quem nunca leu nada sobre Kardec e quer ter uma primeira impressão, pode pegar o livro Kardec, a biografia do Marcel Souto Maior, tá? O bom é que o Marcel não é espírita. É muito bacana nós lermos falas de pessoas que não são espíritas sobre personalidades espíritas. Eu acho isso muito interessante, né? Como ele fala do Chico Xavier também. Aqui eu tenho um trabalho muito bonito do Edson Aldi, Vida e Obra de Allan Kardec, pela editora La Chatre. Esse material, ele é como se fosse um trabalho fotográfico, tem um texto explicando as fotografias. O Edson Aldi, ele percorre alguns caminhos em Paris, né, a rua onde Kardec nasceu, onde ele entra no prédio onde era a Sociedade Espírita de Paris. Então, o leitor também poderá ter um contato visual breve, mas muito fidedigno. É um trabalho do Aldi. Vale ressaltar que essa obra ela foi finalista do Prêmio Jabuti, então é um trabalho muito, muito esmerado, muito bem feito. Outro trabalho que eu acho que convém aí, e valeria a pena até nas casas espíritas terem um grupo de estudo para esse trabalho, é o Para Entender Allan Kardec, da Dora Encontre, pela editora Comênios. Eu não sei informar se essas obras estão reeditadas, as 3, tá? Mas elas são, entrando em contato com a editora, talvez você consiga alguma coisa ou você encontra nos sebos virtuais. O trabalho da Dora, ela faz um resgate mostrando como de que forma Pestalozzi teve
influências sobre Kardec. Ela vai traçando todo um pano de fundo, ela vai falar sobre Comênios, como que o Kardec, através desse pensamento com o Espiritismo, vai desenvolvendo um trabalho de vanguarda, ela vai colocar dessa forma, e muito interessante. Eu acho que para quem gosta de educação, e o Kardec tem uma frase muito importante, me permita ler essa frase, para nós termos uma ideia de como que era o pensamento do Kardec com relação à educação. Só um instante. Aqui está, na página 19, uma nota que a Dora destacou. A educação, diz Kardec, a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, não tenho o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Isso aqui é Kardec, professor Rivail, na verdade, de 1834. Kardec nem sonhava em conhecer o Espiritismo. Aqui é um Kardec com 30 anos, jovem, mas já um erudito, um intelectual importante. Então eu gostaria de deixar para o ouvinte essa sugestão, essas 3 obras. Eu acho que vale a pena ter contato com elas. Uma pena não ter um exemplar do Henri Souce aqui, que é mais clássico, digamos assim, no movimento espírita brasileiro, mas vão atrás, vocês podem conseguir também. E outro trabalho importante, já para o nosso encerramento, é o trabalho da Universidade Federal de Juiz de Fora, que são as cartas de Canuto de Abreu. Então, Canuto de Abreu era um espírita, uma personalidade espírita, um baluarte do espiritismo, trabalhou muito aí pelo movimento espírita de modo geral. Vale a pena vocês pesquisarem a respeito da atividade de Canuto de Abreu. Ele tinha um arquivo com cartas, com documentos de espólio de Kardec. Esses documentos hoje estão na Universidade Federal de Juiz de Fora, sendo digitalizados, transcritos, traduzidos. Então, há várias cartas, por exemplo, de Kardec para Amélie Boudet. Há cartas de Kardec para membros de outras sociedades científicas, outros grupos espíritas. Há cartas que Kardec recebeu, há fotografias do Kardec, da esposa. Então esse é um trabalho onde nós podemos verificar também um Kardec sem nenhum tipo de verniz. E esse verniz, há de se destacar, é um verniz que nós, brasileiros, colocamos porque nós acabamos por santificar Kardec. O Kardec realmente foi de um brilhantismo de ser considerado, mas ele era humano. Então, hoje, muito se fala, por exemplo, Kardec, ele era membro da Sociedade Parisiense de Frenologia. Então, nós vamos encontrar textos no próprio Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, em alguns comentários, onde fica evidenciado que Kardec dividia a sociedade por raças. Quer dizer, Kardec foi um homem racista na sua época, né? Ele era um homem, ele não compreendia a sociedade sem essa diferença de uma raça superior e uma raça inferior. Estão nos textos, né? Isso está sendo discutido, mas em contrapartida há outras observações progressistas de Kardec. Então, em alguns pontos Kardec avançou bastante, em outros Kardec sofreu aí as limitações naturais de qualquer ser humano encarnado. É muito difícil Kardec não ter pensado dessa forma, como eu coloquei aqui, porque ele nasceu numa França imperialista. É uma França que ainda tinha escravos, ainda tinha colônias.
Então, tudo isso daí meio que encharcava, né, os ambientes intelectuais da sua época, né, nos cafés, nos bares, nas academias. Então isso daí o Kardec não conseguiu escapar dessa concepção. Eu acho que é importante destacar esse ponto. Então, nós vamos deixar também na descrição do vídeo o link para você acessar. Aí, é uma página muito bem feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora, esse acervo. Então você vai conseguir, você consegue baixar na sua casa cada carta, é um arquivo, né? Os historiadores podem estar fazendo pesquisa à vontade, são documentos originais, voltado para pesquisa mesmo, quem pesquisa religião, filosofia, história, ou mera curiosidade, você que quer enriquecer a sua apresentação no Centro Espírita sobre Kardec, você pode estar usando esse acervo como fonte. Tá? Então você vai poder estar pegando aqui embaixo na descrição o acesso ao acervo do Cartas do Canuto de Abreu pela Federal de Juiz de Fora. Dessa forma, eu gostaria de estar encerrando a nossa conversa, agradecer a oportunidade, reforço aqui as 3 obras que eu li e gostei bastante, tá? Não são obras caras, acesso preços módicos assim. E vale destacar também que vamos divulgar a nossa página aqui, divulga para um amigo, para um colega, curta a página, se inscreva na nossa página, mande esse vídeo e vacinem-se, né? Felizmente é indiscutível os bons resultados que a vacinação em massa contra a Covid nos trouxe, né? Então, tome a sua vacina, fale com aquela pessoa que você gosta, que tomou uma dose, mas não quis tomar a segunda porque deu uma reação, não fiquei muito bem. Converse com ela, né? Não havendo nenhum impedimento médico, né? Converse com essa pessoa, né? Para ir desmistificando, tirando o medo e a gente ficar cada vez mais tranquilo com relação a essa dificuldade. Bom, visite o site do Ceareiros e até uma nova oportunidade. A prece. Vamos fazer a prece? Vamos lá. Obrigado, Mestre Jesus, pelos minutos que pudemos falar aqui de Allan Kardec, que nós possamos nos concentrar ainda mais em nos instruirmos, em conseguirmos aquele repertório, aquele conhecimento que precisamos para o nosso progresso, para o nosso aprendizado. Que nesses minutos a nossa casa, o nosso local de trabalho possa receber aí todos os fluidos regeneradores, de paz, de entendimento. Ser conosco, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal.